Você já se sentiu cansado de tentar agradar a Deus e mesmo assim continuar tropeçando sempre nas mesmas áreas? Já teve aquela sensação de que está se esforçando, orando, jejuando, lendo a Bíblia, mas a vitória sobre o pecado parece sempre distante? Se a sua vida espiritual tem parecido uma esteira que gira sem sair do lugar, talvez o que você precise não seja de mais força, mas de mais entendimento. Antes de irmos fundo, quero fazer um convite. Se você quer aprender a caminhar com Deus de forma genuína, com liberdade, poder e clareza, inscreva-se neste canal. Aqui, a gente não vende religiosidade, mas entrega a verdade que liberta. Agora sim, vamos ao ponto. Paulo escreveu aos Gálatas com uma urgência. Ele estava vendo crentes sinceros, pessoas que tinham sido libertas pela graça, sendo enredadas por um sistema religioso disfarçado de piedade. Eles estavam tentando se aperfeiçoar na fé por meio da carne, ou seja, pelo esforço humano. E Paulo, com a franqueza que lhe era típica, confronta isso de forma direta. Vocês começaram bem pela graça, e agora estão tentando terminar na carne? A verdade é que esse não é apenas o drama dos Gálatas, é o retrato de muitos cristãos hoje. Gente que entende que foi salva pela fé, mas que vive tentando agradar a Deus com base no desempenho, como se Deus fosse um patrão rigoroso e não um pai amoroso. E por trás disso, existe uma guerra silenciosa, um conflito que não se dá nas trincheiras do mundo, mas no campo do coração. Paulo chama isso de batalha entre a carne e o espírito. De um lado, a carne, nossa velha natureza, moldada pelo ego, pelos desejos desordenados, pela busca de independência. Do outro, o espírito, a nova vida de Deus em nós, que quer nos conduzir à obediência, à verdade e à liberdade. Mas atenção, essa liberdade que o Evangelho traz não é libertinagem. Não é faça o que quiser porque Deus perdoa. Paulo é claro, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. A verdadeira liberdade cristã é a capacidade de dizer não ao pecado e não a desculpa para ceder a ele. O Evangelho nos liberta, mas para servir, serve-se a Deus, servem-se os irmãos, e servir com amor é cumprir a lei de forma plena. Paulo nos lembra, toda a lei se resume nisso, ame seu próximo como a si mesmo. É como se ele dissesse, quer guardar a lei? Então ame, porque quem ama não trai, não mente, não inveja, não devora o outro. Quem ama, cumpre a justiça de Deus, sem nem precisar decorar mandamento por mandamento. Mas os Gálatas estavam se mordendo. Disputas, vaidade espiritual, comparações, divisão. E Paulo alerta, cuidado para não se destruírem. Esse é o retrato do que acontece quando a carne assume o volante. Mesmo dentro da igreja. Igrejas se dividem, casamentos se rompem, amizades se esfriam, tudo porque a carne quer governar. Ela exige mérito, competição, superioridade. Ela precisa se sentir melhor que o outro. E Paulo, como bom pastor, propõe um caminho mais excelente. Andem no Espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne. Isso não é poesia, é promessa. Um convite a um modo de vida mais alto. Uma existência que não é regida pelo esforço humano, mas pela dependência do Espírito de Deus. Mas como andar no Espírito? Antes de responder a isso, precisamos entender o conflito. Paulo descreve a carne como um soldado em guerra dentro de nós. Um guerreiro armado que tenta tomar o controle da nossa vontade, usando qualquer arma que dermos a ele. Uma série, um pensamento impuro, uma tentação escondida, uma ferida não curada. E o Espírito também está lá, resistindo, nos lembrando da verdade, nos chamando à obediência. A vontade, portanto, está no meio desse cabo de guerra. Talvez por isso Martinho Lutero dizia que o homem é como uma besta, ou montado por Deus, ou montado pelo diabo. Não há neutralidade. E aqui entra uma chave espiritual poderosa. A nossa luta não é apenas contra o pecado, mas contra a ilusão de que conseguimos vencê-lo sozinhos. A carne nos faz acreditar que, com esforço suficiente, conseguimos, e o fracasso sucessivo nos destrói. Mas o Espírito nos lembra, você não foi chamado para lutar com suas forças, você foi chamado para andar com Deus. Carne versus espírito, duas formas de existir.
Se você ainda acredita que consegue viver a vida cristã apenas com boas intenções, disciplina e força de vontade, Paulo vai desmontar essa ilusão agora. No verso 17, ele declara algo que precisa ser entendido com urgência. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem entre si para que vocês não façam o que querem. Essa é uma das afirmações mais desconfortáveis e libertadoras do Novo Testamento, porque ela desmarca a ideia romântica de que o ser humano é essencialmente bom e livre para escolher entre o bem e o mal. A verdade bíblica é clara. Depois da queda, nossa vontade foi corrompida. Não somos neutros. Ou somos guiados pelo Espírito, ou somos conduzidos pela carne. Isso significa que se você está tentando agradar a Deus com base na sua força, você já está derrotado antes de começar. E mais, provavelmente você vai viver em frustração, culpa e cansaço. Vai cair, se sentir envergonhado, tentar de novo, cair outra vez e entrar num ciclo que rouba a sua alegria, a sua fé e a sua esperança. Paulo diz, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E o que significa estar debaixo da lei? Significa viver com a obrigação de obedecer mandamentos sem ter poder espiritual para isso. A lei mostra o padrão de Deus, mas não dá força para cumpri-lo. Ela aponta o pecado, mas não o remove. Ela acusa, mas não salva. É como se você estivesse tentando subir uma montanha escorregadia com uma mochila de pedras nas costas. Você sabe que precisa subir, você até tenta, mas quanto mais tenta, mais cansado fica, mais escorrega e mais se machuca. E aí você se convence de que ser crente é muito difícil. Não é difícil, é impossível se for na carne, mas é plenamente possível se for no Espírito. E para que não restem dúvidas sobre o que a carne produz, Paulo faz uma lista explícita. Ele chama de obras da carne. E veja, não são apenas erros, são consequências inevitáveis de uma vida controlada pela velha natureza. Ele escreve, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Essa lista poderia ser lida nos noticiários de qualquer país, em qualquer época. Ela descreve o mundo que nos cerca e muitas vezes o mundo que ainda habita em muitos corações. Paulo está sendo claro, se você vive na carne, o resultado será destruição. E ele não está falando apenas de pessoas do mundo. Há muitos crentes que vivem em nome de Jesus, mas operam segundo a carne, na igreja, no casamento, nas redes sociais, nas relações. O resultado? Um cristianismo tóxico, cheio de aparência e vazio de transformação. E ele avisa com seriedade, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra praticam é chave aqui. Não é sobre tropeços ocasionais, mas sobre estilo de vida. Uma vida marcada pelo egoísmo, pela impureza, pela cobiça e pela briga, ainda que coberta de linguagem religiosa. Não é uma vida no espírito. Talvez alguém pense, mas eu oro, jejuo, prego, até profetizo. E Jesus responde lá em Mateus 7, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. E eu lhes direi, nunca vos conheci. Por quê? Porque o verdadeiro fruto não é o carisma, é o caráter. E é justamente aqui que Paulo faz um contraste luminoso. Depois de listar os frutos da carne, ele apresenta o fruto do Espírito. Repare que não são obras do Espírito, são fruto, porque o Espírito não apenas orienta, ele transforma. Eis a lista: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, diz Paulo, não há lei. Note como Paulo coloca amor como o primeiro da lista. Isso não é por acaso. O amor é a raiz, o princípio organizador de todo fruto. A alegria é o amor em contentamento. A paz é o amor em repouso. A paciência é o amor que espera. A bondade é o amor em ação. A fidelidade é o amor que persiste. A mansidão é o amor que não se impõe. O domínio próprio é o amor que governa os próprios impulsos. É como se ele dissesse, quer saber se alguém é cheio do Espírito? Veja como ele trata as pessoas. Veja se ele tem domínio sobre si mesmo. Veja se há paz na sua fala, mansidão na sua resposta, fidelidade na sua jornada. Não é o quanto ele grita no culto, mas o quanto ele ama no cotidiano. O fruto do Espírito é um milagre contínuo.
Não é algo que você produz, é algo que você recebe. Mas atenção, para que o Espírito frutifique em você, a carne precisa ser crucificada. E aqui Paulo vai ao ponto central de sua argumentação. Ele escreve: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Isso não é figura de linguagem, é doutrina. Quando você se une a Cristo pela fé, a sua velha natureza é pendurada na cruz com Ele. E é o Espírito Santo quem aplica essa verdade à sua vida. É Ele que comunica todos os dias o poder da morte de Cristo para que você diga não ao pecado e o poder da ressurreição de Cristo para que você diga sim à obediência. Essa é a dinâmica da vida cristã: morrer e ressuscitar, negar-se a si mesmo e viver para Deus. E isso não é automático, é um processo, uma caminhada diária. Por isso Paulo conclui: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Uma vida plena no Espírito, da teoria à transformação. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa é a conclusão de Paulo, simples, mas poderosa. Ele não está fazendo um apelo emocional. Ele está propondo coerência espiritual. Porque o cristianismo não é apenas uma crença no que Cristo fez por nós. É uma resposta prática e diária àquilo que Ele fez. É transformar convicção em conduta, doutrina em disciplina, graça recebida em graça vivida. Mas o que significa andar no Espírito? Não é simplesmente sentir algo em um culto ou ter uma experiência mística. Não se trata de visões, línguas, revelações, ainda que tudo isso possa ocorrer. Andar no Espírito é viver alinhado com a mente de Cristo, guiado pelos valores do reino, sustentado por um poder que não vem de você, mas habita em você. É quando o Espírito se torna o seu conselheiro em decisões, o seu freio diante da tentação, o seu consolo nas dores, a sua força nas fraquezas, a sua voz no meio do barulho. É quando a presença de Deus deixa de ser um tema teológico e se torna uma realidade íntima. Mas talvez você esteja se perguntando: por que então parece tão difícil viver assim? Porque existe um inimigo interno que não se entrega facilmente: a carne. E a carne é persistente. Ela quer espaço, quer controle, quer glória. Ela quer os holofotes, ainda que seja no púlpito. Ela deseja o aplauso, mesmo que disfarçado de espiritualidade. Ela quer ser elogiada por sua humildade, exaltada por sua modéstia, celebrada por sua entrega. A carne é sutil. Ela pode se vestir de piedade, mas sua essência é vaidade. E é por isso que Paulo diz: crucifiquem a carne com suas paixões e desejos. Isso é uma decisão contínua, um ato de rendição. Não se trata de se autoflagelar, mas de reconhecer que é uma cruz disponível para o seu ego e que o Espírito Santo só opera plenamente onde há espaço para ele reinar. Talvez você já tenha experimentado essa luta. Talvez já tenha tentado vencer um pecado específico 1000 vezes. Talvez você carregue culpas antigas, hábitos que não consegue quebrar, recaídas que envergonham. Mas aqui está a verdade que Paulo oferece com clareza. A vitória sobre o pecado não está em tentar mais forte, está em confiar mais profundamente. Não é o quanto você jejua, ora, lê ou promete. É o quanto você depende do Espírito que já habita em você. A santidade não é um troféu conquistado, é um fruto cultivado. E aqui mora a beleza. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em você. O mesmo Espírito que guiou os apóstolos, que incendiou a igreja primitiva, que transformou assassinos em santos e religiosos em servos, é o mesmo que quer transformar você, hoje, agora, neste exato momento. Mas isso exige algo de você: rendição, intencionalidade, desejo verdadeiro. Você precisa querer. Você precisa dizer: Espírito Santo, eu não quero viver na superfície.
Eu não quero uma vida cristã morna, apática, controlada pela carne. Eu quero andar contigo. Eu quero ser cheio do teu fruto. Eu quero viver com propósito, com poder, com paz. E se você fizer isso com sinceridade, prepare-se, porque Ele responde. Ele vai trabalhar em você de dentro para fora. E talvez não com explosões visíveis, mas com pequenas transformações consistentes. Ele vai mudar sua reação no trânsito, sua paciência com os filhos, a sua generosidade com os outros, o seu olhar diante do tentador, o seu silêncio quando quiser gritar, a sua alegria quando tudo parecer dar errado. Isso é andar no Espírito. É viver a vida de Cristo em você. É experimentar o céu antes da eternidade. Agora que você chegou até aqui, eu te convido, se esse conteúdo falou com você, se despertou algo no seu coração, compartilha com alguém. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Porque aqui, a verdade do Evangelho é pregada com profundidade, coragem e amor.